Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, pastor Adriano Moreira com você mais uma vez e agora voltando às nossas séries aqui em nosso canal. E nesta oportunidade, neste vídeo, na série Você Entendeu Errado. E nesta oportunidade é o texto de Lucas, capítulo 18 e verso 14, um dos muitos textos que eu tenho certeza que na temática você entendeu errado. Mas eu não posso deixar de pedir a você para se inscrever em nosso canal, para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente e que você também nos siga em nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e nos permita chegar a muita gente, a muitos lares, a muitas casas, a muitas pessoas, para que essa palavra ou aquilo que aqui neste canal a gente tem ministrado possa alcançar a muitas outras pessoas. Então, vem comigo para que você possa entender certo o que você entendeu errado. Venha! Bem, meu querido, Você Entendeu Errado é uma das séries aqui no nosso canal. Não deixe também de contribuir naquilo que você puder e ajudar esse ministério também a alcançar muita gente. Mas nesta série Você Entendeu Errado, a gente sempre enfatiza aqui que os erros estão sempre dentro do contexto da interpretação de muitos textos bíblicos que são ignorados, negligenciados os seus contextos. Contexto histórico, contexto gramatical, contexto imediato, contexto remoto, contexto linguístico, enfim, contexto sempre vai levar-nos a um pretexto em cima do texto. E provavelmente você já citou, ou já cantou, ou já até pregou, ou no mínimo de tudo já ouviu alguém cantar, alguém pregar, com a frase assim: os humilhados serão exaltados. Bom, vamos ver o que o texto, um dos principais da Bíblia Sagrada, diz a respeito? Então vem comigo, Lucas capítulo 18, verso 14. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bem, esse é um texto que é prioritário, único, exclusivo do evangelista Lucas, onde ele está tratando dos dois cidadãos que foram ao templo a orar. Um é um publicano, o outro é um fariseu, e aí cada um está tendo uma oração diferenciada. E Jesus está aí falando de quem se humilha e Jesus está falando de quem se exalta. Bom, algumas coisas que a gente precisa já começar a dizer para você, né? De que você entendeu errado. Infelizmente, no meio evangélico ou no meio cristão, essa frase, essa colocação muito mal entendida e mal interpretada, ela tornou-se assim apoteótica. Você encontra isso em pregações, encontra isso na fala, na conversa da maioria dos cristãos, você encontra isso em letras de músicas e hinos cantados nas igrejas, até de uma maneira muito assim anti-evangelho, anti-Cristo também, mas sempre nesse espírito de os humilhados serão exaltados. Então, algumas coisas que a gente precisa entender para que a gente deixe de entender errado o que a gente hoje precisa entender de modo certo. Primeiro, a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. Ou seja, a Bíblia não está dizendo em todo momento que Deus vai exaltar a todo humilhado. Tem um texto em Ezequiel, capítulo 21, verso 26, onde lá tem um contexto bem específico de o povo de Israel que está voltando do cativeiro, e automaticamente o texto entende-se nesse momento em que o povo está voltando do cativeiro, porque o profeta Ezequiel foi um profeta do cativeiro, e que aqueles que foram os instrumentos que Deus usou para serem a vara corretiva do seu povo, portanto eram os que estavam no momento exaltados, Deus agora está dizendo que agora era a vez de Deus tratar deles. Mas isso está em um contexto específico. É o contexto que Deus está usando Babilônia como vara de correção, mas Babilônia não era uma nação do Senhor, não era uma nação justa, era uma nação pagã. Deus só está usando-a como vara de correção para o seu povo, e o próprio Deus já tinha dito dela que a hora dela chegaria. Então, naquele contexto ali, Ezequiel está mais diretamente falando disso. Mas você não encontra diretamente, na maioria dos textos bíblicos, dizendo que Deus vai abater,
que Deus vai humilhar aqueles que foram soberbos, aqueles que se exaltaram, ainda que é importante se entender que a Bíblia fala de um Deus justo, onde a Bíblia Sagrada diz que cada um de nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, na maioria das vezes, Deus nem precisa se locomover, basta a própria lei universal, que é também imposta pelo próprio Deus, Criador, ela se fazer executável, ela se fazer presente para que se colha aquilo que se plantou. Então a primeira coisa é essa. Segundo, este texto ele acaba ganhando um enfoque de muito triunfalismo e de um espírito de vingança no meio evangélico. A maioria dos que dizem os humilhados serão exaltados não são gente que está falando de justiça de Deus, não é gente que está expressando justiça de Deus, é gente que está num espírito vingativo, num espírito triunfalista, num espírito de quem hoje quer estar por cima da carne seca, como a gente diz no carioquês ou na língua dos cariocas. Então, esse espírito não é o espírito de Cristo. Esse espírito não é o espírito do Evangelho. Só para lembrar rapidamente, tem um texto de Lucas também, que só Lucas vai narrar, quando Jesus está passando com seus discípulos pela terra dos samaritanos, lá no capítulo 9, e aí, por uma situação, os samaritanos não querem deixar Jesus passar por aquela terra. Vocês já sabem da situação que existia de inimizade, e 2 dos discípulos querem que fogo do céu caia para poder torrar todo mundo. E Jesus os repreende dizendo assim: de que espírito sois vós? Ou seja, Jesus está dizendo, não é isso que eu ensino. Esse espírito não é meu, esse sentimento não é meu, essa virtude não tem a ver, né? Essa desvirtude não veio de mim. Então, é isso que é importante. Segunda coisa, então, que eu estou dizendo é que, na maioria das vezes, isso é colocado como um espírito vingativo, triunfalista, e não como justiça de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quando diz que Deus resiste, é que Deus não age na vingança, Deus age na justiça. Deus não dá nenhum ibope para o soberbo. Deus deixa que o próprio soberbo por si só se autodestrua. Por isso que Deus não alimenta esse espírito vingativo no coração de muitos. Então, na maioria dos que estão dizendo Deus levanta os caídos, que Deus exalta os humilhados, na sua maioria, tem exceções, mas na sua maioria estão num espírito de triunfalismo, de vingança, de que quer que alguém morra, que alguém seja abatido, porque um dia ele foi humilhado e etc. Deus pode exaltar-te? Pode, mas não há uma garantia nas Escrituras de que toda a vez que eu, como em Cristo Jesus, principalmente se for por conta do Evangelho, a gente sofreu alguma humilhação, que é aquele que foi o alvo, foi o canal dessa humilhação, seja abatido por Deus. Isso o texto bíblico não faz uma garantia de causa e efeito. Quarto, o que o texto diz, e a gente tem que lê-lo de novo. Então volta comigo aí na leitura. Lucas 18, verso 14, olha o que diz, parte B do versículo. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então olha o que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que é aquela pessoa que se auto-humilha, que se prostra, que se curva, que se humilha, que se reconhece pequenino, que é pobre de espírito, né? Pobre de espírito, que será exaltado. E isso sim está sendo garantido na Escritura. E também está dizendo que é aquela pessoa que se auto-orgulha, aquela pessoa que se auto-exalta, aquela pessoa que se exalta, aquela pessoa que se entende poderosa, essa será abatida pelo Senhor. É isso que a Escritura diz. Então não é o outro que humilhando você, que Deus o irá abater. Não, é o outro que se auto-exaltando, Deus irá abater. E não é todo aquele que alguém humilhou que vai ser exaltado todo o tempo e toda hora e todo instante. Mas aquele que sempre se humilha, se prostra diante do Eterno, é que será exaltado. É isso que o texto está dizendo. Quinto e último, ou melhor, o resumo disso tudo, é que a matemática do reino de Deus funciona assim. Quem quer ser o primeiro, disse Jesus, seja o último. Quem quer ser o maior, disse Jesus, seja o menor. E quem quer ganhar a sua vida e salvá-la, disse também Jesus, que a entregue, que a perca. E também disse Jesus, que aquele que quer ser exaltado, que primeiro se auto-humilha. Então, agora que você entendeu certo o que até então entendeu errado, que você então seja aquele que se prostre diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, se reconheça diante do Senhor, porque é isso que o texto diz. Aí você será exaltado. E o contrário é a mesma verdade. Se você se auto-exaltar, se auto-engrandecer, se você se sentir altivo na vida, soberbo,
pecado daquele anjo de luz, aí sim, o texto diz, Deus é quem te humilhará. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas e compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.